Bom dia, família da fé. Bom dia, você também que está aí com a gente pela internet. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho de novo, gente. Eu fui convidada para trazer uma palavra para você nessa manhã. E é sempre uma alegria falar de Deus, falar do amor de Jesus, falar da graça do Senhor. Mas é uma responsabilidade também. Vocês dão medo na gente. Vocês nos apavoram quando vocês estão sentados olhando para a gente. Dá aquele geladinho na barriga. Mas aí a gente lembra de como é gratificante compartilhar da palavra de Deus, do amor de Deus, dessa graça que nos enche e renova sobre nós todo dia. E eu quero dizer, começar dizendo para você, deixar um adendo aqui, que quando a gente sobe aqui para falar da parte de Deus, quando a gente sobe aqui para trazer uma palavra para você, não quer dizer que a gente sabe muito, que a gente é expert, a gente é o suprassumo da santidade. Só quer dizer que, como diz ali em 1 Coríntios, Paulo falando, né, o que eu recebi do Senhor, também os entreguei. Ele compartilhou com a gente algo que estava recebendo. E eu tenho recebido algo do Senhor, do Espírito Santo, e quero compartilhar com você nessa manhã. Você recebe? E esse é um momento muito importante. Aliás, todos os momentos do nosso culto são importantes. Eu estava falando esses dias aqui para o grupo de liderança. Desde o momento que a gente chega, quando a gente começa a adorar e a gente levanta as nossas mãos e a gente entrega, é a nossa entrega, é a nossa adoração. A gente está dizendo com isso, eu sou grato pelo que o Senhor tem feito por mim, eu sou grata por tudo que eu tenho, eu sou grata porque eu recebi muito do Senhor e eu tenho muito para te agradecer. Não tem nada em mim que Deus não tenha muito superior no céu. A adoração dos anjos, mas Ele quer ouvir a nossa gratidão, Ele quer ouvir a nossa adoração. E quando a gente levanta as nossas mãos na adoração, a gente não está levantando as nossas mãos à toa. A gente está dizendo para Ele, Tu és Senhor da minha vida. Eu me rendo a Ti. Eu estou totalmente rendida a Ti, eu sou Tua nesse momento, a minha mente está no Senhor, a minha voz é para o Senhor, o meu sorriso. Sabe quando a música está tocando e você dá aquela balançadinha assim? Você está adorando ao Senhor com o seu corpo. O meu corpo adora ao Senhor, tudo que há em mim bendiz o santo nome do Senhor. E aí veio o momento do ofertório. Deixa eu te falar, o momento do ofertório não é um recreio. Não é o momento que a gente vai para o lado de fora tomar uma água, bater um papo com alguém. O momento do ofertório é a hora que a gente diz, Tu és o Senhor de tudo que eu possuo nessa terra. Você diz, Tu és o Senhor da minha herança, Tu és o Senhor das minhas finanças, a minha prosperidade. Se eu tenho algo, não é porque eu sou bom, não é porque eu trabalho muito, é porque o Senhor me dá, o Senhor me concede, o Senhor me dá saúde, o Senhor me dá um trabalho, o Senhor me dá uma renda. E nessa hora do ofertório, gente, a gente não está fazendo uma vaquinha para pagar a conta da igreja. A gente está entregando a Deus o melhor, o nosso sustento. Porque dinheiro fala muito nessa terra, sabe? E quando a gente oferta, a gente dizima, a gente é um ato de fé e de adoração, de dizer, eu sei que o Senhor vai suprir a minha necessidade. Eu sei que o Senhor é Senhor das minhas finanças, da minha casa, do meu sustento. E aí a hora da pregação é esse momento em que Deus fala com a gente. Eu entreguei a Ele e agora Ele entrega para mim, através da palavra. Então abre o teu coração, recebe sempre que subir alguém aqui, sempre vai subir alguém para ministrar a palavra, porque essa é uma igreja que ministra a palavra. Abre o teu coração. Sabe o que eu aprendi? Quem aqui que é mãe e pai? Mãe e pai. Pensa que chegou alguém na sua casa que ainda não conhece seu filho está na escola. Aí você vai lá e pega o álbum do seu filho para mostrar como cresceu, né? Como era pequenininho, agora já está um homem, né, Renan? Já é até pai também. Aí você vai lá e pega o álbum e começa a mostrar seu filho. No caso do Renan, vai mostrar o Caio bebê, vai mostrar o Caio agora adolescente, já homem feito, a filha do Caio e tal. E aí você olha e a pessoa está assim. O que você faz, gente? Você vai fechar o álbum e vai guardar. Não está interessante? Esse é o momento da pregação. Eu aprendi que é o horário que o Espírito Santo abre o álbum para nos mostrar, nos revelar Jesus, nos revelar quem é Jesus, o que Ele faz na vida das pessoas. E Ele espera que você tenha muito interesse por isso, que seja um momento que te cause uma expectativa, que seja um momento que fale ao teu coração, que você diga, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero participar mais, eu quero que você me revele mais.
sabe? Então esteja atento para o que Deus quer falar para você nessa manhã. Eu trouxe aqui uma palavra, gente, e essa palavra não tem como a gente, eu não consigo falar, para falar a verdade, eu particularmente não consigo falar de outra coisa que não seja da graça de Deus e do amor de Deus, de como o amor de Deus foi manifesto em Cristo Jesus. Eu falei aqui uma vez, Israel conhecia o Deus Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, sabe, que tirou água da rocha, o Deus que curou, que fez e aconteceu, mas eles não conheciam a Deus como Pai. Eles não sabiam que tinha um Pai amoroso. E a graça já era manifesta na vida de Israel, tá? Porque passar 40 anos num deserto, comendo, bebendo, a roupa não acabando, ninguém ficando doente, aquilo ali foi uma graça, era a graça de Deus. Mas eles não entendiam, eles ainda não tinham percebido. E Deus estabelece o plano de salvação. Jesus veio nos apresentar esse Pai que nós temos, esse Pai tão maravilhoso, esse Pai que nos ama tanto, e a gente anda na vida totalmente despercebido e alheio, até que um dia alguém fala para você: deixa eu te falar do amor de Deus, deixa eu te falar de Jesus. Aí você abre o coração, e aí você conhece o Pai. Quantos aqui conhecem o Pai, são filhos do Pai? Você pode aplaudir ao Pai por esse amor, pelo amor dele, pela forma como ele te alcançou. Ele sempre nos atrai. Tem uma música que diz assim: o seu amor sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre me encontra, sempre nos encontra. Ele sempre nos atrai. Às vezes a gente está meio, meio enfraquecido, meio afastado, mas ele vai lá e nos busca. E ele não faz assim com mão forte, sabe? Com grosseria. Não. É igual um imã, ele vai nos atraindo. E como que ele faz isso? Por amor, nos trazendo à memória como ele nos ama, tudo que ele faz, e a gente vai sendo atraído de volta para ele, porque o amor dele sempre nos encontra, sempre nos busca, sempre nos acha e nos traz de volta para ele. E eu quero falar desse amor um pouco nessa manhã, quero falar um pouco dessa graça com você, quero falar sobre como é bom ser filho, e como é bom ter um Pai que nos ama. Eu quero respaldar aqui a minha palavra em 1 João 3,1, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai que está no céu, que fôssemos chamados filhos dele, filhos de Deus, e nós o somos de verdade. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Jesus, sabe? Não conheceu a Ele. E quando eu digo mundo, eu gosto muito de sempre frisar isso. Eu não estou falando de pessoas que estão alheias, que não conhecem ainda o amor de Deus. Quando eu digo mundo, eu estou falando de um sistema. E esse sistema é um sistema realmente mundial. Um sistema ideológico, político. Você sabe, coisas que estão sendo aí descidas de goela abaixo. É totalmente contrário que a palavra de Deus. Esse sistema não conheceu, o sistema religioso não recebeu Jesus, não conheceu Jesus. Por isso, arrumavam tanto motivo para crucificá-lo. E ele também não vai conhecer a gente, não vai nos receber, porque nós não somos do sistema do mundo, nós somos de Deus, nós somos projetados do céu. Houve um plano para a nossa vida, e esse plano é do céu, nós somos do céu, nós não somos do sistema ideológico, político, religioso. Jesus não é uma religião, Ele é Deus, e Ele se manifesta para nós como o Filho de Deus, que quer nos apresentar, nos reconciliar todos os dias a esse Pai amoroso. Eu quero orar com você, e eu queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo essa oração. Queria que você dissesse assim: Pai, pode ser muito melhor, Pai, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra nessa manhã. Eu deixo o meu espírito alerta. O que quer dizer isso? Ninguém vai me enganar. Eu deixo o meu espírito alerta, a minha alma submissa a toda a verdade que será ministrada nessa manhã. Fala comigo, e que a Tua voz provoque
toda mudança necessária dentro de mim, porque eu quero viver o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, aleluia. Ele tem um propósito para a tua vida nessa manhã, e Ele quer que você entenda isso. Gente, quando a gente fala de graça, eu já ouvi pessoas dizer assim: ai, pastor Marcos só fala sobre isso. Não foi, Marcão? Só fala de graça, da graça de Deus. Mas olha, gente, quando a gente vai falar de Jesus, não tem como falar de Jesus e não falar de graça. Como falar de Deus, não falar do amor de Jesus, da entrega de Jesus, não falar de graça. E a gente vê, Paulo, ele diz assim, lá em Gálatas, ele falando para a igreja dos Gálatas, no capítulo 4, assim: meus filhos, por quem eu sofro a dor de parto, de novo, até que o caráter de Cristo seja formado em vocês. Ele sofria a dor de parto de novo. Isso quer dizer que já havia acontecido antes. O que quer dizer isso? Ele insistia em ensinar determinada coisa. E isso mostra para a gente que as coisas, elas não podem ser faladas só uma vez e tudo bem. A gente precisa falar hoje de graça, a gente precisa falar amanhã, e a gente precisa falar de novo, e a gente precisa falar de novo, e a gente precisa falar de novo, e como ensinou Paulo, até que o caráter cristão esteja totalmente formado na igreja. Nós precisamos disso. A gente não fala de graça, não é porque a gente não tem outro assunto para falar, é porque a gente entende que esse é o assunto principal a ser falado. Gente, a Bíblia, você tem aprendido isso aqui nesse altar, o Marcos sempre fala isso. A Bíblia, ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da igreja. Não tem como a gente falar de Jesus sem falar da graça. Porque Jesus veio fazer isso, foi para isso que Ele veio. Revelar graça, revelar amor. Como eu disse, a gente já entendia, já conhecia, ok? Temos um Deus. Todo mundo que está aí fora, a maioria das pessoas, elas sabem que existe um Deus. Mesmo que a pessoa não tenha fé nenhuma, religião nenhuma, mas ela sabe que existe um Deus. Alguém está lá no céu, alguém está em algum lugar aí olhando por nós. Mas não conhecia o Pai. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Você não tem um Deus todo-poderoso que está lá no céu. Você tem um Pai que te ama, que te acolhe, que está com você todo dia, que passa a mão na sua cabeça, que diz: filho, eu sei que foi difícil hoje, mas eu estou com você, eu te dou graça. Eu sei que essa situação, irmã, que você está passando, pode ser difícil. Você não queria estar lá, você não queria estar no hospital, mas eu estou aqui com você, filha. Eu estou junto com você, eu não te deixei. Sabe, o seu filho está rebelde. Ah, o meu filho está rebelde, meu filho está difícil. Filha, mas eu estou aqui, eu estou te dando graça. Calma, eu estou trabalhando na vida dele. Sabe, foi isso que Jesus veio nos revelar. E Jesus, ele olhava para as pessoas com graça. Ele tinha tanto amor, ele exalava tanto amor, ele queria tanto alcançar as pessoas com graça. E a gente vai vendo na Bíblia, nos evangelhos, como Jesus tocava as pessoas, como ele chegava tão perto, como ele se mostrou, porque o Emanuel, o Deus conosco, ele veio fazer isso, ele veio caminhar conosco, está no nosso dia a dia, ele veio estar o tempo todo junto conosco, olhando a necessidade das pessoas, o que elas precisavam, e socorria ela naquela necessidade. E foi isso que Jesus veio nos revelar. Então tem como a gente pregar o evangelho sem falar disso, sem falar desse amor, sem apresentar esse Cristo, sem dizer para você: gente, irmão, Ele está com você todo dia, Ele está com você o tempo todo. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele tem propósito para a tua vida, Ele tem propósito para a sua família, Ele tem propósito para a tua casa, e Ele quer caminhar com você todo dia. Então vamos esquecer essa coisa de que um Deus todo-poderoso que está lá sentado no alto e sublime trono, ok, mas Ele também está com você todo dia. Todo dia Ele quer se revelar para você como Pai. Ele quer se revelar para você como um Deus presente na sua vida. Então a religião, ela vai te dizer isso: olha, tem um Deus lá inatingível, inalcançável, sabe, o velhinho da barbinha branca. Isso não existe. Pecado, envelhecer, é consequência do pecado.
No céu tem pecado? Então no céu não tem velhice. Então vamos esquecer essa coisa do Deus velhinho da barbinha branca. Ele é o teu pai. Diga, Ele é meu pai. Eu creio nisso e trago isso para a minha vida. Que a gente também tem que tirar daqui, da área do entender. Eu sei, tá ok, Ivone, tudo bem, eu entendi. Não, recebe isso como uma revelação. Ele é teu pai, Ele está com você, Ele te ama. E Jesus demonstrou como ninguém o amor do Pai. Jesus esteve perto de pessoas, andava com pessoas. Se a gente pudesse dar um codinome, um apelido para Jesus, o nome ia ser Jesus Cristo, codinome, amigo de pecadores. Não era assim que Ele gostava de ser chamado? Ele andava com as pessoas que ninguém queria. Ele procurava pessoas que ninguém queria. Elas não tinham nada para dar para Ele. Era Ele que queria alcançar elas. Você entende isso? Como eu comecei dizendo, eu não tenho nada que pudesse interessar a Deus. Mas Ele escolheu me alcançar. Ele escolheu te alcançar. E Ele escolhia alcançar pessoas que ninguém queria. Que ninguém se interessava por elas. Olha, Jesus sobe no monte um dia. E ali Ele faz um sermão. Capítulo 5 de Mateus, o sermão da bem-aventurança, quase todo mundo conhece. E ele passa ali o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus ensinando e falando sobre o reino de Deus. No capítulo 8, Jesus está descendo do monte. E havia um homem leproso. A lepra era uma doença tão horrível que as pessoas que tinham lepra, se alguém desconfiasse, elas eram levadas para fora da cidade, elas eram excluídas, elas tinham que sair da família, elas não podiam se relacionar com mais ninguém, ninguém podia chegar perto delas, e tudo aquilo. E Jesus desce da montanha, e como o leproso ele não podia estar no meio da sociedade, eu imagino que ele estava escondido por ali em algum lugar. Isso aqui é 1 de Ivone, capítulo 1 que eu estou falando. Sou eu que estou aqui conjecturando. Que enquanto Jesus falava, ele devia de estar escondido atrás de alguma pedra, alguma coisa, e ele ouvia. E as palavras de Jesus, a forma como ele falava, como ele pregava, encheu o coração daquele homem de fé. E ele se atreveu, porque ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser morto. Mas ele corre, a Bíblia diz que Jesus vem descendo. E ele corre na presença de Jesus. E o desespero dele é tão grande, que ele se joga aos pés de Jesus. E ele diz assim: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Porque o coração dele estava cheio de fé por causa do que ele ouviu. Você sabe que o crer vem pelo ouvir da palavra? Pois é, ele ouviu da palavra e de quem era a palavra. Então encheu o coração dele de fé. Ele se joga aos pés de Jesus como quem, essa é a minha última chance, eu estou desesperado. E ele diz: se você quiser, eu posso ser curado. Jesus olha para ele e diz: eu quero, seja curado. E a Bíblia diz que imediatamente a pele daquele homem ficou limpa. Imediatamente. Jesus disse para ele: vai até o sacerdote, se mostra. Havia uma oferta que era entregue pela cura da lepra, estabelecida na lei mosaica. Mas eu vou dizer para você, há mais de 500 anos, um sacerdote esperava que alguém viesse oferecer uma oferta curado da lepra, e ninguém nunca foi. Mas agora esse homem, totalmente curado, com a pele limpa, Jesus disse para ele: vai lá, cumpre o rito, vai lá, se mostra para o sacerdote, leva a tua oferta. E aquele homem saiu alegre. E aí os religiosos vão dizer assim: ei, peraí, Jesus, você não pode tocar nele, porque se você toca nele, você fica impuro também. Você sabe que a pessoa que tocava no leproso, ela agora também tinha que ir para fora da cidade, porque ela agora estava impura, ela estava no risco de ter contraído a lepra. E alguém religioso vai dizer isso: Jesus, você não pode fazer isso. Mas deixa eu te falar, não é Jesus que vai ser contaminado com a impureza daquele homem, é ele que é purificado por causa do toque de Jesus. O toque de Jesus purifica. E se nessa manhã tem alguém que diz: Senhor, eu preciso ser purificado na minha mente, eu preciso ser purificado na minha boca, eu falo demais, eu falo coisas que eu não devia. Quando eu vi eu já falei.
é mais forte que eu. Talvez você precise do toque de Jesus. Eu sou uma pessoa difícil, explosiva. Quando eu vejo, eu já me estourei, eu já falei o que eu não devia, eu já parti para cima. Talvez você precise de toque de Jesus e diga: Jesus, eu preciso de você nessa manhã. Talvez você esteja com uma enfermidade, você diga: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do teu toque. Seja lá como for, Ele está aqui. E Ele é o mesmo Deus de amor, Ele é o mesmo Deus de graça, e Ele quer tocar em pessoas nessa manhã. A questão é o quanto a gente reconhece. Aquele homem reconheceu, a palavra gerou fé, e ele corre diante de Jesus, como quem corre para a última esperança, e era mesmo. E ele diz: se você quiser, eu posso ficar curado, eu posso ser limpo. Jesus diz: eu quero. Porque Ele sempre quer, gente. Você pode dizer amém para isso? Ele sempre quer. Que Jesus maravilhoso. E Ele cura aquele homem. Então não vai ser diferente nessa manhã. Se você precisa dizer: Jesus, eu quero. Se no seu coração você disser: Senhor, eu quero, toca nessa área da minha vida. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver esse problema. Eu não quero mais. Ele está disposto a tocar. Jesus olhou com muita misericórdia. Jesus curou, Ele libertou. Lembra aquele menino possesso? O pai vem desesperado: meu filho está possesso por um espírito maligno. E às vezes atira ele na água, às vezes atira ele no fogo. Mas o Senhor pode libertar ele. E o menino é liberto, Jesus libertou. E isso está em Marcos 9. Ele perdoou. Lembra da mulher adúltera? A mulher que foi trazida diante dele. Olha só, na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E aí? O que você vai dizer? Eles sabiam que Jesus não ia dizer: apedreja a mulher, que Ele era a favor da vida. Ele não era a favor da morte. Ele era a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele não queria que a mulher fosse apedrejada, mas eles queriam um motivo para dizer assim: viu, olha, tá vendo? Ele tá... Vamos agora incriminar ele com isso. Mas Jesus diz: olha, aquele que não tiver pecado de vocês, aí atira a primeira pedra nela. Todo mundo, pula fora. E Jesus diz para ela: cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Não tacaram nem uma pedrinha em você? Ela diz: não, Senhor. E Ele diz: eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. A religião diz assim: não peque mais. E aí, você agora, não é? Não peque mais, e aí agora você vai viver em paz. Não peque mais. Não, Jesus diz assim: olha, vai. E primeiro Ele liberou ela. Fique em paz. Ele ministra paz sobre ela. Diz assim: não peque mais. Porque a pessoa que ela é liberada espiritualmente por Jesus, ela é desacorrentada. E ela é liberada por Jesus. Ela recebe a paz de Cristo. Ela não quer pecar mais, gente. Ela não tem mais prazer no pecado. E Jesus perdoa essa mulher. Nunca mais a vida dessa pessoa vai ser a mesma. Nunca mais. Ele marcou a vida dessa mulher. Jesus acolheu pessoas por causa do seu amor. Lembra da mulher samaritana naquele poço que vinha ao meio-dia, quando não tinha ninguém, o sol era quente de rachar, porque ela tinha vergonha de sair na rua. Ela era discriminada. Mas Jesus fala com ela: como é que você que é judeu fala comigo que sou samaritana? Como é que é isso? Ela era discriminada, mas Jesus acolhe. Jesus acolhe. Jesus transforma a vida daquela mulher. E isso é por amor. Como Ele demonstrava amor por essas pessoas, porque Ele entendia: todos eles são filhos de Deus, como eu sou, como você é. São filhos de Deus. A gente não pode olhar para a humanidade só das pessoas. Fizeram isso com Jesus um dia, quando Ele disse que Ele veio do céu. E aí os religiosos começaram assim: ué, mas esse aí não é Jesus? Filho de José, sua mãe também se chama Maria? Não conhecemos nós, os seus irmãos e as suas irmãs? Como é que Ele agora vem dizendo que veio do céu? Não está entendendo nada. Porque eles olharam para a humanidade de Jesus. Mas Ele é muito mais do que um homem. Ele é muito mais do que um homem. Você pode dizer amém? Nós o adoramos porque entendemos que Ele é o Emanuel, o Deus conosco.
que Ele é aquele que tem o poder para curar, para acolher, para perdoar, para transformar a vida. E aí fora, gente, está cheio de pessoas que são filhas de Deus, como você e eu, e elas não conhecem o amor do Pai, mas elas precisam conhecer. E quem vai dizer para elas o quanto Deus as ama? A gente à noite está falando sobre a grande comissão, sobre os 70, sobre os 120 que Jesus enviou, e a gente está sendo convidado a ser enviado lá para fora. Que a igreja de Nova Vida está vivendo um novo tempo, e esse novo tempo já começou, você pode dizer amém? E nós queremos ir lá fora e dizer para as pessoas, a gente não quer ficar se reunindo aqui, é legal estar aqui no domingo, a gente se juntar para adorar esse Deus, para fazer tudo isso, para prestar Ele o nosso melhor culto como igreja. A gente faz isso individual, na semana toda na nossa casa, mas esse dia é o dia que a gente se congrega, e todo mundo com o mesmo propósito, vamos entregar ao Senhor o nosso culto racional, o nosso culto de adoração. Mas lá fora tem pessoas que não sabem que tem um Pai, e elas estão vivendo em condição miserável. E eu quero conclamar você, fazer um convite para você. Nós estamos com um projeto, e esse projeto, eu creio, nasceu no coração de Deus e veio para o nosso coração, e nós queremos dividir com vocês. Nós temos feito um evangelismo com as pessoas em situação de rua. Nós temos feito esse evangelismo levando comida para elas, levando a palavra de Deus. Mas o que é a pessoa comer, gente? Uma vez por semana, só num domingo, só num dia da semana, alguém dá comida para essas pessoas? Essas pessoas são anônimas, ninguém olha para elas, ninguém pergunta para elas o nome delas. Mas elas são filhas de Deus. Eles deveriam estar aqui também adorando a Deus, mas eles estão lá fora se destruindo. E a Bíblia diz que eles são a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. Eles têm um Pai que os ama, mas eles não sabem disso. E nós como igreja temos já fomos comissionados, e a gente tem essa obrigação, gente, de ir lá fora e dizer para essas pessoas, só que elas estão com fome. Não adianta eu chegar lá, dar um folheto para ela dizer Jesus te ama, mas convive aí, lida com isso, com a sua fome. Nós precisamos levar. E o nosso projeto é, durante a semana, durante toda a semana a gente quer levar comida. Durante toda a semana, a gente quer dizer para essas pessoas, a gente vai ficar ali batendo. E se isso não mudar a vida delas, vai mudar a minha. Vai me transformar numa pessoa melhor. Vai te transformar numa pessoa melhor. Porque a gente às vezes reclama, porque só temos isso para comer, só tem isso aqui para comer. Quando meus filhos falavam isso, eu dizia, dá graças a Deus, porque tem gente aí fora que não tem nem isso para comer. E a gente começa a melhorar, porque a gente vai vendo o quão difícil é, o quanto o inferno brinca com pessoas e aprisiona elas, e elas não conseguem ver uma verdade. Ah, é viciado, ah, é drogado, ah, é cracudo, não tem nem nome, é cracudo. Ela é filha de Deus, ele é filho de Deus. E ele merece saber que ele tem um Pai que ama ele. E a gente quer fazer isso. E a gente alugou uma lojinha ali do outro lado da rua. E o projeto vai além. A gente quer montar ali um espaço para que eles possam vir tomar um banho. A gente quer fazer um bazar social, que a pessoa chegue lá, tire aquela roupa suja, que ele está dormindo na rua, que não presta mais, jogue fora e pegue ali uma roupa limpa. Pode ser uma roupa simples, mas é uma roupa limpa. Que ele tome um banho. Ah, isso aí é problema da prefeitura, isso aí é problema do CRAS, isso aí é problema... Isso é problema da igreja. A igreja tem que demonstrar o amor. A prefeitura não vai demonstrar amor. A prefeitura faz o social. O CRAS faz o social. Mas o amor de Deus, quem transmite é a igreja.
E a gente não pode transmitir o amor de Deus sem suprir o que essas pessoas estão precisando. A gente não vai poder suprir tudo. Eu não tenho como pegar essas pessoas, eu não tenho uma casa. Mas a gente vai entrar em contato com o abrigo, que recolhe essas pessoas, que recolhe não, desculpa, que não são objetos, a gente não recolhe, mas que recebe, que acolhe essas pessoas. E a gente, é um abrigo, um lugar de, como é que fala, de reabilitação, obrigada. Um lugar de reabilitação evangélico. Claro que a gente vai também ajudar lá, né? Lógico, a gente vai fazer campanha, a gente vai ver o que eles precisam, vamos abençoar. Sabe, gente, mas a gente precisa fazer isso. Jesus foi para o céu e deixou essa responsabilidade conosco. Quando Ele subiu, Ele disse que nós estávamos sendo. A gente deveria ir por todo mundo pregar o Evangelho, mas a gente tem que começar aqui, ó. A gente tem que começar por aqui. Bem do lado da gente tem gente sofrendo. E muito. E a gente precisa ajudar essas pessoas. E se isso não provocar uma transformação na vida dela, vai provocar na minha vida, vai provocar na sua vida. Mas a gente não pode deixar pessoas do nosso lado morrendo sem saber que Jesus as ama. Que elas têm um Pai que as ama, que cuida delas. E Deus está tão interessado nisso que Ele sensibiliza o nosso coração para a gente poder ir. Porque se não for pelo amor de Deus, a gente não vai. A gente não vai. A gente não quer. É pessoa suja, como eu disse. É drogada, é cracuda, é não sei o que, é violenta, é não sei o que lá. Sabe, mas alguém precisa falar do amor de Deus para elas. E se você estiver disposto a fazer isso, a gente quer levantar um grupo, a gente vai fazer uma escala. A gente faz uma escala. Ivone, mas e se a igreja toda quiser, e se muita gente quiser? A gente faz uma escala, não tem problema. A gente dá um jeito. Aí a gente vai até para outro bairro. Mas olha, a gente vai começar. E meu marido falou assim: você já tem uma equipe? E falei, tem. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou. Falei para ele, eu fico lá, eu fico o dia todo lá, eu vou cozinhar, não tem problema. Eu cozinho, boto na quentinha, vou na rua, vou entregando. Quantos eu puder. Se eu só puder 5, eu entrego para 5. Se eu puder 3, eu entrego para 3. Se eu puder para 10, e assim vai. Mas eu tenho uma equipe, Pai, Filho e Espírito Santo estão comigo, no nome de Jesus. E um exército de anjos. E a gente vai sair pelas ruas. E a gente vai falar para essas pessoas que Deus as ama. Que Ele quer fazer exatamente a obra que Jesus começou, veio revelar. Agora passou para nós essa responsabilidade. Passou para a grande comissão, da grande comissão para as igrejas. E hoje chegou até nós. Para as igrejas primitivas e agora chegou até nós. É uma corrida de bastão, como meu esposo tem falado à noite. E a gente precisa passar esse bastão, a gente precisa continuar correndo. E as próximas gerações vão continuar isso que a gente começou. Porque alguém tem que começar para que as próximas gerações deem continuidade. Então nós estamos começando. Se você sentir no seu coração, Ivone, eu gostaria de ajudar, procura o pessoal de blusa laranja, vou ter essa responsabilidade para vocês. Procura o pessoal do acolhimento, procura o pessoal, os auxiliares, introdutores, qualquer pessoa e diz, eu quero deixar o meu nome e o meu telefone, porque eu quero vir, eu quero abençoar essas pessoas, eu entendi esse chamado, eu vou vir cozinhar, eu vou vir montar quentinha, eu vou vir sair na rua para entregar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero fazer alguma coisa, sabe? E Deus vai te abençoar, e muito, porque quanto mais a gente se envolve com a causa de Deus, e quanto mais a gente abençoa o nosso próximo, gente, eu aprendi que a semente que ela sai da minha mão, ela não sai da minha vida, ela volta para minha mão e ela volta de uma forma abençoadora. Ontem eu vi uma pessoa que não é evangélica dizendo assim, olha, a lei do retorno, ela é certa, todo o bem que a gente faz volta para a gente como bem. E ela disse assim como o mal também. Então tudo que a gente faz para o próximo volta para a gente. Eu disse para ela assim, posso te falar uma coisa? Isso é uma palavra bíblica. Na verdade é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher. Então tudo que você plantar no reino de Deus, você vai colher. Não vamos discriminar pessoas. Não vamos olhar para a humanidade delas. Não vamos olhar para o que ela tem de, cheira mal. E não sei o que. Gente,
é filho de Deus, olhe para que ele tem uma alma. É isso que nossos olhos têm que olhar. Os nossos olhos têm que ver além da humanidade. Nós temos que ver o que está por dentro, na verdade, da pessoa. Precisamos ter esse discernimento do Espírito. Ele tem uma alma, ele também é Espírito, ele tem uma alma e habita num corpo igual a todos nós. A questão é que ele não sabe disso, mas é isso que nós vamos dizer, e é isso que nós vamos demonstrar. Nós vamos demonstrar como Jesus, depois de fazer aquele sermão todo e curar muitas pessoas, e ele desce, ele encontra com aquele leproso, ele não diz assim, chega, já estou cansado hoje, já orei muito, já falei muito, já curei, então não tem como eu curar todo mundo não, gente, vamos procurar outra pessoa. Não, ele nunca negou ajuda, ele nunca negou, e ele olha para a necessidade daquela pessoa, e ele diz, olha, eu quero que você seja limpo. Seja limpo. Então a gente precisa olhar para o que está para além da humanidade. Há uma alma ali sedenta de Jesus. Há uma alma perdida, oprimida por espíritos das trevas. E essa alma está clamando por ajuda. Gente, deixa eu te falar. Eles não conhecem a Deus, então eles não estão esperando que Deus venha ajudar eles. A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então, as pessoas estão esperando por você, porque elas não conhecem a Deus. Elas não sabem que Deus pode vir até elas, já veio até elas e está disposto. Mas se nós como igreja demonstrarmos o amor e falarmos para elas, elas vão entender, elas vão receber. Ou não, aí é uma decisão delas. Mas eu fiz o que a palavra pede que eu faça. Eu fiz o que foi a proposta do Espírito Santo para mim. O que Jesus me entregou para fazer. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Nós não podemos ficar dentro da igreja só e nos omitir. Sabe como dizia meu marido? Quando chega lá no trabalho, nós somos um agente secreto. Ninguém sabe que eu sou cristão, ninguém sabe. Eu preciso ter uma fala, um comportamento, atitudes que demonstrem o amor de Deus para com as pessoas. E eu quero dizer para você que nós vamos transbordar desse amor, alcançando vidas que estão precisando ser reconciliadas com o Pai. O Pai está aqui, elas estão ali, elas não sabem, e o Pai deseja alcançá-las. E Ele quer que alguém estenda a mão e alcance essas pessoas. E é a minha mão que vai fazer isso. É a sua mão que vai fazer isso. É a sua vida. A sua vida vai tocar outras vidas. O seu coração vai tocar outros corações. Você vai tocar pessoas. Eu, Ivone, meu Deus, mas quem sou eu? Você é filho de Deus. E eles estão aguardando ansiosamente que você se manifeste. Que você diga, Jesus te ama. Jesus pode fazer isso por você, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode tirar você, Jesus pode acabar com esse sofrimento da sua vida, sabe? Ele tem uma proposta para você, uma vida de excelência. Nós temos recebido isso e a gente precisa dar, a gente precisa dar de graça o que de graça nós recebemos: a amor, a provisão, a fartura de alegria, a amizade e a comunhão na casa do Pai. Na mesa do Pai. Você está na mesa do Pai, você está na casa do Pai. Você já vive essa comunhão, você já vive essa alegria, você já vive esse amor, você já vive essa paz, você já vive o reino de Deus nessa terra. E agora a gente vai espalhar por aí essa boa notícia. O reino de Deus está aqui em Bangu. O reino de Deus está aqui na rua da Chita 378. O reino de Deus está aqui nessa casa. O reino de Deus está dentro de pessoas que vêm aqui nessa casa. Sabe? Nós vamos sair por aí e vamos dizer isso. Eu quero convidar você para ficar de pé. E eu quero encerrar essa palavra. Gente, eu não quero que você saia daqui sensibilizado, tá? Eu quero que você saia daqui entendendo como uma revelação da parte de Deus. E se você deseja colocar a sua vida à disposição de Deus,
Como nós servimos a Deus, Ivone? Que bom que você perguntou isso. Deixa eu te falar, a gente serve a Deus servindo pessoas. Eu estou aqui nessa manhã servindo você, sabe? Ele está aqui nessa manhã servindo você. Ele está aqui servindo ela, está aqui servindo você. Nós estamos aqui servindo pessoas. E nós vamos só servir pessoas aí fora. Mas a gente serve a Deus servindo pessoas. O pessoal da cantina está ali fazendo almoço. Eles estão servindo pessoas, sabe? Mas eles estão servindo a Deus. Porque em primeiro lugar eu entrego a Deus o meu culto, o meu serviço, a minha adoração. Eu entrego primeiro a Ele. Mas depois eu sirvo você. Eu sirvo as crianças do NV Kids, sabe? E eu quero servir pessoas lá fora. Essas pessoas aí que ninguém vê, que ninguém pergunta o nome deles, que ninguém nem sabe de onde veio, sabe? E às vezes são olhadas como se elas fossem lixo. Elas não são lixo. Elas são filhas de Deus. Elas têm um pai que as ama e que quer alcançá-las através da nossa vida. E elas estão esperando que a gente vá lá. E se você deseja fazer parte desse exército, gente, procura alguém, dá o seu nome, dá o número de um telefone, que a gente entra em contato. E meu marido estava desesperado, quem vai ajudar você nisso? Eu falei, Deus manda as pessoas. Se as pessoas não estiverem aqui dentro, que eu creio que elas estão, Ele vai mandar de fora, mas Ele vai mandar. Ele vai mandar, não vamos deixar de fazer. Nós não vamos deixar de alcançar pessoas. Nunca aconteceu isso. A obra de Deus nunca parou, nem por falta de recurso. Da onde nós vamos tirar recurso? Vamos dar um jeito, vamos fazer bazar, vamos fazer alguma coisa. A gente faz alguma coisa, porque vai ser uma demanda, né, gente? Todo dia tem que ter macarrão, carne moída, uma comida, arroz, alguma coisa. Mas Deus vai dar os recursos, porque o que não falta para Deus são recursos. O que Deus quer é que a gente tenha um coração que deseje abençoar vidas. Você não vai fazer caridade não, viu? Caridade não. A Bíblia não fala sobre caridade, ela fala sobre generosidade. A alma generosa, essa prosperará. É isso que a Bíblia diz. Você vai ser generoso com quem está lá fora. Não é caridoso. Caridade qualquer pessoa, instituição aí pode fazer. ONG. A gente não está aqui para fazer caridade, a gente está aqui para fazer generoso. E abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar uma oportunidade. Queria que você fechasse seus olhos. E eu quero dar a primeira oportunidade para uma pessoa que ouviu e entendeu essa palavra. E entendeu assim, eu preciso ser reconciliada com o Pai. Eu quero que Jesus toque na minha vida, porque eu ainda não tenho essa comunhão. Eu ainda não aceitei Jesus. Eu ainda não tenho essa aliança com Deus. Mas eu entendi nessa manhã. E eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero que Ele toque em mim. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você não precisa fazer isso para ninguém ver. Você não precisa falar alto. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você diga: Pai, eu abro o meu coração para você nessa manhã. Eu entendi essa palavra. E eu quero que Jesus venha morar na minha vida. Eu quero ser filha de Deus e não mais criatura. Eu quero ser filha. Eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim, que os meus pecados sejam perdoados em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você depois procura o pessoal da blusa laranja e fala: olha, eu recebi Jesus hoje na minha vida, eu fiz aquela oração e eu quero compartilhar isso com alguém, tá bom? E eles vão te ajudar, vão te orientar, vão orar por você. E agora eu quero orar por você, igreja. Quero que você estenda a sua mão assim para receber. Pai, essas mãos estão levantadas, não são para mim, é para o Senhor. E eu quero abençoar essas vidas, Senhor, com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento Teu, como diz em Efésios. Eu quero que elas entendam o chamado que elas têm do Senhor na vida delas. Eu quero que elas sejam, Senhor, ricamente abençoadas, mas que elas se sintam abençoadas. Porque quando elas se sentirem ricamente abençoadas, elas vão entender que elas podem ser bênção também na vida de outras pessoas. Que elas levem essa bênção nelas, na vida delas.
e autoridade ministrada pelo Espírito Santo para tocar em vida, para tocar em corações, para abençoar pessoas, para reconciliá-las com o Pai, para dizer que as pessoas têm um Pai que as ama e que as deseja, Senhor. Eu as abençoo na sua casa, na sua vida pessoal. Eu as abençoo na intimidade contigo. Eu as abençoo no seu trabalho, em tudo que elas empreenderem, em tudo que elas fizerem. Que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista, de portas abertas, de cadeias caindo, de inimigo batendo em retirada, voltando do meio do caminho. Porque quando Ele vier de encontro à tua igreja, eles vão ver, Senhor, quem está com a igreja, que elas chamam pelo nome do Senhor, elas trazem a marca do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus está sobre a vida da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe.